Olá, Kenji aqui. Nesse vídeo vamos apresentar as principais mulheres da tecnologia, então se prepara que vai vir bastante pedrada. Inclusive, uma delas que eu vou mencionar está o filme disponível na Disney. Isso é um spoiler, viu? Então, primeiramente, vamos falar da pessoa mais importante da área de programação, que é a Ada Lovelace. Ela foi a primeira pessoa a criar uma linguagem de programação. Então, nos registros históricos, aponta ela ali como a primeira criadora de um logaritmo propriamente dito de um computador. Óbvio que antigamente não a, o conceito de computador é o mesmo de antigamente, porém a forma que a gente efetuava ou trabalhava com o computador, ou até que a gente tinha aí como visual concreto de um computador é muito diferente de hoje. Mas ela foi a responsável pela primeira criação de um logaritmo de um computador. E para quem não sabe o que é um logaritmo, basicamente é a criação de etapas para resolver um problema. Então, se a gente pensar do lado assim mais cotidiano, seria um bolo. Então, a gente tem ali as entradas de dados que a pessoa coloca, que no caso do bolo são ali os ovos, a farinha. Aí ali tem um processamento que, por exemplo, vai para o forno e no final tem o resultado. O logaritmo baseia nesses conceitos e esses conceitos vieram propriamente dita de Ada Lovelace. A próxima aqui se chama Katharina Johnson. Ela foi uma cientista e física na NASA. Ela foi responsável por muitas questões computacionais dentro da NASA. E o interessante é que existe um filme recentemente lançado pela Disney, que no caso está nessa imagem sendo retratada. O nome do filme se chama Essa Estrela do Tempo. E ali conta um pouco da sensibilidade por ser uma pessoa da época, além de ser mulher, ser negra, então ela sofria ali com conceitos e paradigmas da época e uma mulher muito foda porque contribuiu ali diretamente conseguir colocar a pessoa na lua. A próxima é a Crazy Hooper, ela é engenheira da Marinha. Ela que trouxe o conceito de debug que a gente conhece hoje, por isso que o nome bug, porque bug é inseto em inglês. E no caso, ela aí no computadores dela era muito comum por ser grande, ter muitos insetos, então ela limpava antes de conseguir trabalhar. E ela foi aí responsável aí uma das pioneiras a trabalhar com a linguagem COBOL. Eu queria deixar uma menção honrosa sobre Alan Turing. Ele foi o primeiro a pessoa a criar um computador propriamente dito que a gente conhece hoje. Achei interessante trazer, porque já mencionamos sobre filmes interessantes da área de tecnologia, então decidi trazer este do Alan Turing. E é interessante também que ele sofria com o preconceito que havia da época, porque ele era uma pessoa homossexual. Se você lerem a história dele, o filme não conta muito sobre esse detalhe, mas se você ler a história dele em livros, vai ver que ele teve muito problema com isso e contribuiu bastante aí para o final da guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, são essas personalidades que eu queria demonstrar, porque o homem só não vive de código. E eu dou muito valor também para a questão de entender de como a tecnologia avançou, de como ela começou. Acredito que entender a raiz é o primórdio de tudo. E tamo junto.